Olá, boa noite. Hoje, dia 24 de março, uma quinta-feira, véspera de feriado, e estamos aqui para a nossa quinta dica sobre o novo Código de Processo Civil. Bom, o tema será o indeferimento da petição inicial, extremamente relevante e com muitas alterações no novo CPC. Portanto, temos que tomar muito cuidado na aplicação deste tópico a partir de agora. Bom, nós iniciamos nossa dica de hoje salientando que o indeferimento ele é uma medida extrema. O que significa isso? Eu não posso aplicar o indeferimento da petição inicial indistintamente, devendo oportunizar sempre que possível a possibilidade de uma emenda inicial para corrigir o defeito que eventualmente possa ser sanado pela parte. Bom, na filosofia do código anterior, uma vez entendendo o magistrado que o defeito era insanável e que, portanto, não caberia esta correção através de emenda, ele já estaria automaticamente autorizado a proceder a esta decisão de indeferimento. O novo CPC muda esta filosofia e a partir deste ponto que nós começamos a conversar então na aula de hoje. Bom, o tema indeferimento da petição inicial era previsto no Código Antigo, no artigo 295 e seu parágrafo único. Hoje temos este tema no artigo 330 e também parágrafo único do novo CPC. A redação em si sofre algumas modificações, embora a estrutura, vamos dizer, a base estrutural do artigo permaneça a mesma que tínhamos no 295, apenas com algumas alterações que já estaremos mencionando. Antes, porém, de falarmos destas alterações, precisamos compreender o que é essa ideia de nova filosofia a respeito do indeferimento trazida pelo novo CPC, que, aliás, não vai se aplicar exclusivamente às hipóteses de indeferimento, mas a todas as hipóteses em que o magistrado pretenda fazer resolução do conflito sem apreciação do mérito da demanda. O novo CPC, então, ele passa a exigir obrigatoriamente a presença do contraditório, isso de forma explícita nos artigos 9º e 317, que já conversaremos na sequência. Então, antes de proferir qualquer decisão sem resolução de mérito da demanda, deve o magistrado priorizar o debate das partes acerca daquela questão que está em discussão. Exemplo aqui no nosso tema de indeferimento seria a causa de ilegitimidade. Antes, então, de promover uma decisão sem resolução de mérito fundada na ilegitimidade da parte, agora deve o magistrado determinar o contraditório, ou seja, abrir o debate para as partes, para só depois tomar essa resolução. Isto, na verdade, está explícito, como mencionei, no teor dos artigos 9 e 317. Vou ler os artigos para os senhores. O artigo 9º nos fala o seguinte: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. E o 317, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte a oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Pois bem, aí adentramos no finalzinho do artigo 317, que vai falar da questão de correção. E a isso nós precisamos naturalmente atentar para a emenda à inicial. Pois bem, mesmo diante de uma falha supostamente insanável, o
o magistrado deverá oportunizar a emenda não se torna mecanismo inútil neste momento? Sim, podemos considerar que a emenda se torna mecanismo inútil. Mas ainda que o magistrado tenha esta percepção, ele deve oportunizar a esta parte condições para que ela venha falar sobre o tema. Então, pegando ali o exemplo da ilegitimidade que acabamos de conversar, ele vai permitir que a parte, antes de receber essa decisão de indeferimento, possa se pronunciar acerca das razões que a levaram a escolher aquela parte como legítima. E da mesma forma oportunizar o contraditório, ou seja, permitir que a parte contrária também venha a se pronunciar nesse aspecto. Pois bem, o Marinoni, nesse aspecto, ele vem afirmar que o indeferimento somente será legítimo a partir do momento em que o contraditório for oportunizado às partes. Se não houver contraditório ou não houver aqui a oportunidade de contraditório, eu não tenho legitimidade na decisão que proferiu o indeferimento da petição inicial. Da mesma forma, ele continua mencionando que a ausência de contraditório, neste caso, vai implicar em grave violação do dever de diálogo que o novo código traz em relação à postura do juiz, ou seja, um dever de dialogar com as partes dentro da ideia de colaboração permanente no processo civil. Bom, vista essa exceção, essa novidade do novo CPC, vamos aos incisos que fundamentam, então, o indeferimento da petição inicial. Temos previsão do indeferimento no artigo 330 do novo Código, que nos fala: a petição inicial será indeferida e, a partir de agora, temos 4 hipóteses de indeferimento. Já começamos aí com modificação em relação ao código anterior, que previam 6 hipóteses de indeferimento. 2, então, foram retiradas do novo código, já vamos ver por quê. Inciso 1 vai falar da inépcia da petição inicial. E no parágrafo único, o legislador cuida, assim como já o fazia no código anterior, de explicar quais são efetivamente as causas de indeferimento por inépcia. Então, vamos deixar a inépcia um pouquinho mais adiante e daí analisaremos todas as suas causas através deste parágrafo único. Inciso 2 vai nos dizer: é indeferida a petição inicial se a parte for manifestamente ilegítima. E no inciso 3, quando o autor carecer de interesse processual. Bom, ilegitimidade e interesse processual faziam parte daquele grande conjunto de condições da ação que tínhamos no código anterior. E embora o novo código não recepcione essa nomenclatura de condições da ação, ele continua preocupado com legitimidade e interesse processual. Uma vez não visualizado esses requisitos de legitimidade e interesse, estará o magistrado autorizado a proferir decisão de indeferimento. Lembrando que só poderá fazê-lo depois de oportunizado o contraditório entre as partes. Inciso 4 vai nos falar: também será indeferida quando não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321. Somente para destacarmos aqui, o artigo 106 trata das hipóteses em que o advogado atua em causa própria. Então, requisitos do CPC para esta atuação em causa própria pelo advogado: não cumprida e não emendada, porque é passível de correção através de emenda. Uma vez não cumprido e não emendado pela parte, teremos causa de indeferimento. O artigo 321 fala do não cumprimento da emenda, justamente observando aqui que todas as vezes
em que o autor tiver oportunizada a possibilidade de emenda inicial para a correção de um vício sanável que o magistrado acabou de detectar e não cumprir com esta emenda dentro do prazo conferido, nós teremos então a decisão de indeferimento da petição inicial. Saem do novo código 2 incisos. O inciso antigo, aliás, inciso 4º, que falava quando o juiz verificar desde logo a prescrição e decadência. Então, prescrição e decadência não são mais causas de indeferimento da petição inicial. Assim como não o será a impossibilidade jurídica do pedido, que veremos mais adiante. Por que prescrição e decadência deixam de ser causas de indeferimento da petição inicial no novo CPC? Bom, a doutrina há muito já discutia a questão de se alocar prescrição e decadência dentro deste artigo de indeferimento, compreendendo que a decisão que extinguia o processo por prescrição ou por decadência deveria estar, então, dentro das decisões de mérito. Nesse sentido, o que faz o legislador? Ele retira prescrição e decadência das causas de indeferimento da petição inicial e vai colocá-las lá nas causas de improcedência liminar do pedido, que serão já tema da nossa próxima aula. No inciso 5º do artigo 295 do Código Revogado, nós tínhamos: será indeferida a petição inicial quando o tipo de procedimento escolhido pelo autor não corresponder à natureza da causa ou ao valor da ação. Pois bem, este inciso sai da redação de indeferimento porque todas as vezes que eu me deparar com procedimento não adequado, poderá o magistrado oportunizar à parte a emenda. E não cumprida a emenda ou não sendo possível, daí sim teremos a extinção do processo, não mais por indeferimento da petição inicial. Pois bem, temos então o artigo 330 apenas com 4 hipóteses de indeferimento. Resumidamente, as hipóteses de inépcia, ilegitimidade, falta de interesse e não cumprimento dos artigos 106 e 321. Bom, no parágrafo único do artigo 330, como já acontecia no parágrafo único do 295 do Código anterior, o legislador explica quais são as hipóteses de inépcia da petição inicial. Ou seja, quando é que a minha petição inicial será inepta? Então, aqui também temos modificação em relação ao Código anterior. O inciso 1º do parágrafo único não se altera. Então, continua sendo causa de inépcia da petição inicial quando a petição do autor tiver carência aqui em relação à causa de pedir e pedido. Ou seja, a petição inicial não está adequadamente formulada com a causa de pedir e o pedido. O inciso 2º do novo código é a novidade. Então, não tínhamos no CPC anterior. E ele vai nos dizer assim: considera-se inepta a petição inicial quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Bom, o pedido genérico nós já conversamos lá atrás. E já falamos naquela oportunidade que se trata de um pedido restrito, taxativo pelo legislador. Eu somente poderei utilizar a modalidade de pedido genérico dentro daquelas 3 hipóteses que o legislador nos apresenta. Se eu não estiver diante de nenhuma delas, o meu pedido está errado, porque daí eu estarei diante de uma indeterminação, o que não se permite. Então, com isso, o legislador traz essa causa como inépcia da petição inicial. Formular pedido genérico aonde não temos previsão legal
a partir de agora vai ser causa de inépcia. Bom, o inciso 3º do parágrafo único já era previsto no CPC anterior, só que era previsto no inciso 2º. Então, apenas saiu do inciso 2º e foi para o 3º. O que ele nos fala? Quando a narração dos fatos, aliás, da narração dos fatos, não decorrer logicamente a conclusão. Ou seja, eu estou fazendo uma confusão dentro da causa de pedir e do pedido. De forma que eu falo uma coisa na causa de pedir e peço outra coisa no pedido, tornando ininteligível o objetivo daquela petição inicial. E, neste momento, sai do novo CPC o inciso 3º do Código anterior, que tratava, então, do pedido juridicamente impossível. Então, a partir de agora, este inciso que falava da inépcia da petição inicial, quando o pedido for juridicamente impossível, não existe mais na previsão do novo CPC. Ou seja, pedido juridicamente impossível deixa de ser causa de inépcia da petição inicial e, como consequência, também não gera mais uma decisão de indeferimento. Tá, mas aonde foi parar o pedido juridicamente impossível? Assim como nós tínhamos a prescrição e a decadência dentro daquela visão de que estavam situadas em artigo inadequado no CPC anterior, o pedido juridicamente impossível também segue a mesma linha. Então, entendia já há muito a nossa doutrina que o pedido juridicamente impossível deveria ser apreciado em sede de mérito e não de indeferimento. Com isso, o legislador retira daqui, não o coloca de forma explícita nas causas de improcedência liminar, mas já temos a interpretação do Fórum Permanente de Processualistas Civis de que deverá então ser apreciado naquele momento de improcedência liminar do pedido. E por fim, mantemos o inciso 4º inalterado, que já tratava então da petição que contivesse pedidos incompatíveis entre si. Ou seja, a partir do momento que eu tenho incompatibilidade entre os pedidos formulados pelo autor, a sua petição inicial não está clara e com isso eu posso ter o indeferimento. Lembrando, todas estas situações, inclusive as mais graves, que podem causar a inépcia da petição inicial, deverão ser apreciadas pelo magistrado depois de oportunizado o contraditório. E, portanto, não posso mais ter o indeferimento sem o pronunciamento da parte, sem possibilidade que o autor tente justificar as suas razões daquela petição protocolada. Para encerrarmos, ainda em relação ao indeferimento, nós mantemos no novo Código a previsão de retratação do magistrado após recurso de apelação pela parte que se sentiu prejudicada pelo indeferimento. Então, já tínhamos essa previsão no antigo artigo 296 do CPC de 73, que passa, então, agora a ser contemplada no artigo 331 do novo Código. O que nos diz este artigo? Que uma vez proferida uma decisão de indeferimento da petição inicial, poderá o autor apelar desta decisão. E havendo este recurso de apelação por parte do autor, o magistrado poderá retratar-se daquela decisão anteriormente proferida. A isso nós chamamos de juízo de retratação. Aqui também temos uma pequena alteração em relação ao novo CPC. O código anterior falava em retratação em 48 horas e o novo código abre este prazo para que o magistrado se retrate em 5 dias. Bom, seria então essa a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham apreciado. Amanhã não teremos dica porque é Sexta-feira Santa
Eu desejo a todos um ótimo feriado, mas sábado eu estarei aqui com vocês falando sobre improcedência liminar do pedido. Fiquem todos com Deus.